Nesse momento foi chamado pelos seus companheiros, e quando se afastava, Baltazar perguntou-lhe com voz trêmula: Bom homem, dizei-nos se podemos encontrar o pregador no local onde o deixastes. Sim, em Betabara. Quem pode ser esse Nazareno? Disse Ben-Hur a Iras, senão o arauto do nosso rei? Tão facilmente se tinha deixado persuadir de que a filha se interessava mais que o seu velho pai pelo misterioso personagem que procurava. Este, cujos fatigados olhos fulguravam ao ouvir a nova, levantou-se e disse: Apressemo-nos, já descansei. Muito perto da terceira hora do dia seguinte, depois de seguir pelo caminho que costeia a aldeia do Monte Gileade e que tomara desde a sua saída de Armote a comitiva, chegou à árida estepe que se estende a setentrião do rio sagrado. O sangue de Ben-Hur circulava-lhe rapidamente pelas veias, só ao considerar que estava perto do val. Regozija-te, Baltazar, disse, não tardaremos a chegar. Breves divisaram cabanas, tendas e animais que pastavam e grandes multidões reunidas junto da ribeira. Mas à medida que se aproximavam, notaram que as pessoas começavam a dispersar. Tinham chegado tarde. Paremos aqui, disse Ben-Hur a Baltazar, que se entregara ao desespero. Talvez o Nazareno venha por esse lado. Quando já algumas centenas de pessoas se tinham ido, viram adiantar-se para eles uma pessoa que os fez esquecer quanto os rodeava. O aspecto do homem era rude, grosseiro, quase selvagem. Seu rosto magro, esquálido e da cor do pergaminho. Pelas costas até a cintura caía-lhe em caracóis abundante cabeleira queimada pelo sol. Os seus olhos eram brilhantes. Todo o lado direito da sua pessoa estava desnudado e era da mesma cor do seu rosto e quase sem carnes. O resto do seu corpo estava coberto por uma camisa de pele de camelo, suja como a tela da tenda dos beduínos, e sujeita da cintura por um largo cinturão de pele por curtir. Levava os pés nus e das costas pendia-lhe uma bolsa de couro. Apoiava a mão num bastão, ainda que os seus movimentos fossem vivos, decididos e estranhamente inquietos. De quando em quando afastava de sobre os olhos os seus caracóis rebeldes e olhava em redor como se procurasse alguém. Em momento de tanto interesse para os recém-chegados, e que cada um era presa de uma emoção distinta, outro homem estava sentado não muito longe sobre uma pedra na margem da ribeira, pensando talvez no sermão que acabara de ouvir. De súbito levantou-se e caminhou lentamente na mesma direção que levava o Nazareno, e como se desejasse encontrar-se com ele muito perto do sítio em que estava o camelo. Os dois, o pregador e o forasteiro, foram caminhando até se encontrarem. A 10 passos de distância, o pregador parou, afastou dos olhos os cabelos que lhe impediam a visão, olhou fixamente o forasteiro e levantou as mãos, como assinalando a multidão para que se detivesse a contemplá-lo. Todos pararam admirados. O silêncio era profundíssimo. O Nazareno levantou pausadamente o bastão que segurava com a mão direita, assinalando com ele em direção ao forasteiro. Todos os circunstantes fixaram nele os seus olhares atentamente. O mesmo fizeram Baltazar e Ben-Hur. O homem dirigia-se para eles com lentidão. Era de estatura um pouco superior à mediana, delgado e de movimentos tranquilos e circunspectos. Na mão esquerda levava o pano da cabeça, que era de cor avermelhada. O seu traje estava amarelado pelo pó e sujo de lodo. As borlas do seu cinturão eram azuis e brancas como as prescrevia aos rabinos a lei. As suas sandálias muito simples, não usava nem bolsa nem bastão. Mas nenhum destes pormenores chamou a atenção dos nossos três protagonistas, aos quais apenas atraía a cabeça, em especial o rosto do desconhecido, que infundia uma inefável fascinação. Como dissemos, levava a cabeça descoberta e seus cabelos de cor castanha dourada, ligeiramente ruivos, dividiam-se a meio para descerem largos caracóis pelos ombros. Era difícil determinar se as suas feições eram gregas ou hebraicas. Pela sua delicadeza, o nariz e a boca pertenciam mais ao tipo grego,
e ante a doçura dos seus olhos, a palidez do seu rosto, a sedosidade dos seus cabelos e da sua eriçada barba, que formavam um conjunto inexplicável de suavidade e de beleza, um soldado teria sorrido ao encontrá-lo. Uma mulher ter-se-ia sentido instintivamente atraída a amá-lo, e uma criança ter-lhe-ia estendido a diminuta mão e outorgado a toda a confiança da sua alma juvenil. Lentamente continuava a aproximar-se dos nossos três protagonistas. Ben-Hur era digno de atrair os olhares de um rei. No entanto, os olhos do que se aproximava não se fixavam nele, nem na maravilhosa beleza de Iras, mas sim no velho e caduco Baltazar. O silêncio era profundo. O nazareno, estendendo o bastão para o recém-chegado, gritou em voz alta: Olhai, olhai o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Os circunstantes, assombrados pela ação e pela frase, dispunham-se a escutar o que se seguiria e a essas estranhas palavras, cujo sentido e sua inteligência não abarcava. Mas em Baltazar produziram um efeito irresistível. Tinha vindo para ver outra vez o Salvador. A fé que lhe tinha granjeado tal privilégio quando era jovem tinha sido confirmada com os anos, concedendo ao seu olhar uma penetração superior aos dos seus companheiros, uma força que lhe permitia reconhecer apenas pelo aspecto aquele a quem procurava. Baltazar caiu de joelhos. Ele não tinha necessidade de explicações, e como se o eremita o soubesse, voltou-se para os que o olhavam assombrados e prosseguiu: Este é aquele de quem falei. Eu não o conhecia, mas a fim de que se manifeste a Israel, veio batizá-lo com água. E viu o Espírito descer do céu sobre ele em forma de pomba. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para o batizar com água disse-me: Aquele sobre cuja cabeça verás descer o Espírito, é esse a quem procuras. E viu e testemunho que esse é o Filho de Deus. É ele, gritou Baltazar com os olhos cheios de lágrimas, e caiu por terra desmaiado. Ben-Hur apiou-se do cavalo para lhe render homenagens, mas Iras gritou: Filho de Ur, socorro! Meu pai está a morrer. Deteve-se, olhou para trás e apressou-se a socorrer o ancião. Iras deu-lhe um toque e Ben-Hur, ordenando ao escravo que fizesse ajoelhar o camelo, correu ao rio para buscar água. Quando voltou, o forasteiro tinha desaparecido. Por fim, Baltazar recobrou os sentidos e perguntou debilmente: Onde está? Quem? Perguntou Iras. Ele, o Redentor, o Filho de Deus, a quem pude ver pela segunda vez. Crês tu que ele é realmente o Filho de Deus? Perguntou Iras a Ben-Hur com voz baixa. Estou cheio de assombro. Aguardemos. No dia seguinte, enquanto os três prestavam atenção ao eremita, este interrompeu-se a meio da conversa e exclamou: Olhai o Cordeiro de Deus. Seguindo a direção da sua mão, puderam ver novamente o forasteiro. Enquanto Ben-Hur examinava a sua delicada figura e o seu aspecto majestoso, assaltou-lhe uma nova ideia. Baltazar e Simônides têm razão. Não pode o Redentor ser um rei? E perguntou ao que estava mais próximo: Quem é aquele homem? E o outro, rindo ironicamente, respondeu: É filho de um carpinteiro de Nazaré.